Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui para trazer um ponto muito importante para vocês, tá? Que trabalham com a tecnologia inverter, tá? Sendo ela aplicada a sistema split, piso, teto, raio-wall, cassete, tá bom? Ou sistema VRF também, tá? Por quê, pessoal? O que acontece? Esse ponto que eu vou trazer para vocês é um ponto muito importante dentro da área do ar-condicionado inverter hoje em dia, tá bom? Porque que acontece? É um erro que acontece muito, que muitas pessoas, muitos técnicos da área acabam trocando a placa e coloca a placa nova e a placa continua acusando o mesmo erro e acaba não se atentando a uma coisa que é bem básica, tá, pessoal? Mas infelizmente ainda é muito novo aqui pra gente no Brasil, tá? E para você ter uma noção, se você pegar um manual da Fujitsu, a Fujitsu, ela tem um manual que é lançado na Alemanha, equipamentos que são vendidos na Alemanha, que ele está em inglês e tudo mais, tem partes que está em alemão. Porém, esse manual é completíssimo, pessoal. Ele explica como você fazer o teste na placa eletrônica, entendeu? Quais são os tipos de medições, quais são as leituras que você vai encontrar em cada ponto da placa, tá? E assim, essa placa aqui no caso, pessoal, ela não é uma Fujitsu, tá? É uma placa da Carrier, tá? Acredito que alguns de vocês vai reconhecer. É uma placa da condensadora da Carrier, piso teto ou cassete 48.000, 60.000, tá bom? Essa placa aqui, ela tá boa, porém como ela foi deixada comigo aqui há muito tempo, eu já precisei de dois capacitores desse daqui, de 820 microfarad por 450 volts, em uma outra placa que eu arrumei. Aí eu saquei elas daqui, só que assim, depois eu coloco outra aqui e ela tá funcionando normal, tá bom? Então, voltando ao raciocínio, a Fujitsu, ela tem esses manuais, né, aí para fora, tá bom? E esses manuais são completíssimos, eles te dão os pontos de medições, aonde você vai achar cada resistência, certo? Cada queda de tensão, com a placa energizada, esse manual mostra para você as tensões que você tem que ter, erros, possíveis erros, erros de IPM, erros de GBT. Para quem conhece a Fujitsu, um modelo um pouco mais antigo, né? Que ela tinha 5 placas, né? Era a famosa Penta. Ela tinha uma carcaça onde que as placas delas eram divididas. Tinha a placa de filtros, a placa do IPM, a placa de comando, a placa do GBT. Então, assim, eram placas separadas, interligadas por cabeamento, por fios, né? E nesse manual, ela destrinchava todas as medições que você poderia encontrar nessa placa. Então, assim, é até meio chato, né? Porque a gente fica, pô, por que não chega isso aqui para nós? E, assim, hoje, esse trabalho que a gente vem fazendo é para expandir esse tipo de conhecimento, para a gente poder maximizar, né, a área e se tornar uma coisa mais comum para todo mundo, entendeu? Eu acredito que todo mundo possa trabalhar com a tecnologia inverter, com o sistema central, que é um outro ponto que eu trabalho bastante, eu gosto muito de trazer alguns detalhes para vocês. E essa manutençãozinha que eu vou fazer aqui para vocês é uma manutenção, pessoal, que ela pode trazer e solucionar muita coisa para vocês, cara. Eu vou falar a verdade para vocês. Não foi uma nem duas vezes que eu coloquei um equipamento para rodar, que eu peguei uma máquina que estava parada há não sei quanto tempo, onde o cliente veio falar comigo, pô, cara, essa placa tá parada há não sei quanto tempo aí,
já colocaram placa, pegaram placa nova, colocaram, o equipamento não tá funcionando, tá usando o mesmo erro ainda. O que que você fez, né? Caramba, você manja pra caramba. E assim, pessoal, eu acredito muito que quando você corre atrás de aprender, quando você tem uma fonte de conhecimento legal, você consegue resolver qualquer problema, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Aqui, pessoal, eu queria mostrar a importância dessa manutenção. Mas para eu poder chegar nesse ponto dessa manutenção, eu tenho que explicar para vocês por que que tem que ser feita essa manutenção, que é uma preventiva, tá, pessoal? Essa manutenção teria que ser enquadrada dentro da preventiva, tá? De sistemas de manutenção, tá? Ela tinha que estar enquadrada, mas infelizmente não é enquadrada ainda, né? O pessoal não costuma colocar ela como um dos quesitos do checklist. O que acontece? Uma placa eletrônica, independente da potência, tá, pessoal? Independente da capacidade do equipamento, ela tem alguns componentes que ela sofre um grande trabalho, né? E ela trabalha sob tensões elevadas, certo? Então ela tem tanto o IGBT, tá? Que sofre a transformação da tensão, certo? Tensão alternária, tensão contínua e tudo mais, ela faz todo esse trabalho de chaveamento também. Tem o IPM, que é o inversor de frequência, tá? Da placa eletrônica. Esse IPM aqui, ele que é o responsável pelo controle da velocidade do compressor, tá? Ele que vai falar para o compressor dentro do que o microprocessador mandar para ele. Ele que vai falar se vai ter que subir a rampa, se vai ter que descer. O microprocessador vai mandar para ele e ele vai gerar as tensões necessárias para poder subir e descer a rampa, tá bom, pessoal? A gente também tem o PWM, gerador de pulsos, né? PWM. Então esses componentes, eles são componentes que eles têm uma carga térmica de dissipação muito grande. Então, que nem esse regulador de tensão aqui, ó, ele vem até acoplado nesse dissipador, né? Esse regulador de tensão aqui, ó. Se vocês puderem, se eu ver se foca, ó, 7805. Ele é um regulador de tensão de 5 volts. Eles vêm acoplado em um dissipador de calor. Por quê? Para poder maximizar essa dissipação, né? Essa troca de calor, eliminar o calor do componente, entendeu? Então, que nem essa placa eletrônica aqui. Essa placa, se você reparar, ela tem duas faces, que é onde elas são aparafusadas, né? E um dissipador de calor. Deixa eu pegar aqui para vocês. Um dissipador de calor com esse modelo aqui, tá? Dessa placa não é esse modelo, porque eu não tenho dele aqui, mas esse aqui é um modelo muito usual aí na área. Então, os componentes, certo? Só para ilustrar para vocês, eles são aparafusados nesse dissipador de calor, certo? Onde sempre esse dissipador, ele vai ficar com essas aletas, né? Com essas aletas posicionado dentro do condensador, aonde a turbina força a ventilação, certo? Aonde o ventilador do condensador, ele vai estar retirando o ar, né? Retirando a carga térmica do condensador, automaticamente esse ar vai passar pelo dissipador, levando também a caloria, né? Que nele vai estar sendo dissipada. Então, assim, esse dissipador de calor, ele sempre vai estar numa posição onde que a ventilação forçada do condensador pela turbina, ela ajude a trocar esse calor que está aqui, entendeu? Que está sendo dissipado aqui. Então, tudo tem um porquê ali, pessoal. Muitas vezes a pessoa, não,
pode tirar isso aí é só por não sei o que lá, tá? Isso aí é só para enfeite, ou isso aí é uma bobeirinha que eles colocam, não tem função não, tá? Então assim, pessoal, reforçando, tem muita gente que já tem esse conhecimento, porém, acredito, tem muita gente, principalmente pessoas que estão iniciando na área, ou ainda não tiveram a oportunidade de se aprofundar, que não sabe disso. Então, a gente está trazendo esse conhecimento para fortalecer o seu e também ajudar quem está iniciando, tá bom? Então, esses dissipadores de calor, geralmente, eles são fabricados, né, em alumínio, certo? Essas aletas aqui, né, vamos dizer assim, elas têm um espaçamento, certo? Ela tem esses achorados, essas achuras, que é tudo calculado, pessoal, para ajudar na dissipação do calor. Então, até o espaçamento entre elas, o comprimento, a espessura do material, essas achuras feitas são para quê? Para que quando o ar passe por aqui, ele receba o máximo de carga térmica possível para poder estar resfriando os componentes que estão acoplados nesse dissipador. E o grande ponto que eu queria trazer para vocês que eu acredito que vocês já repararam, que tem essa pasta aqui, ó. Ela parece uma graxa, ela é uma pasta, né? Parece uma pasta de dente até. E essa pasta aqui, pessoal, para quem ainda não conhece, ela se chama a pasta térmica, tá? Vou trazer aqui para vocês. Eu não vou mostrar a marca nem nada, pessoal, mas eu vou mostrar como ela, tá vendo? Ela vem nesses potinhos, tem bisnaguinho também, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ela é muito parecida com uma pasta de dente, tá, pessoal? Mas ela é uma pasta que maximiza a troca de calor. Então, o que ela faz? Qual que é a função dessa pasta térmica, pessoal? A função dessa pasta térmica é o quê? Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu tenho esse componente liberando um excesso de caloria, certo? Ele está trabalhando, ele está fazendo a transformação da tensão, né? Esse componente em especial. Vamos dar um exemplo do IPM. O IPM ele está trabalhando, gerando a tensão necessária para o compressor, certo? Atingir a rampa. Então ele está em pleno funcionamento. Quando você tem a transformação de energia elétrica em trabalho, né, a gente tem também uma dissipação de calor envolvendo essa transformação, né, pessoal? Então, essa caloria tem que ser transferida para esse dissipador. Porém, se a gente colocar simplesmente o dissipador encostado aqui no componente, pessoal, assim, ele vai transferir o calor, porém, alguns micro espaços ali, eles vão ficar vazios, certo? Então vai ter alguns isolamentos, ele não vai ficar encostado perfeitamente. Deixa eu ver se a câmera... Tá vendo? Eles não fica 100% encostado. Por mais que você aperte, até não pode apertar muito esses componentes por causa você pode danificá-los, né? Então ele fica alguns espaços e isso seriam alguns pontos de isolamento onde você não teria a transferência de calor. E essa pasta ela serve para maximizar a troca térmica onde há o contato e também ajudar nos pontos, nas porosidades dos materiais, tanto do dissipador de calor quanto do componente em questão que está sendo utilizado. Essa pasta ela serve para fazer a condutividade, ela serve como um condutor de caloria. Então ela pega a caloria que está no componente, transmite para o dissipador, para esse dissipador, certo? Ser resfriado pelo ar de condensação, né? Pelo ar que passa
pelo condensador e maximizar a eficiência do componente, para proteger esse componente. Então, isso é uma coisa muito importante, pessoal. É básica, é uma coisa que às vezes passa desapercebida, sim, mas é muito importante. Porque que acontece, pessoal? Vamos lá. Eu tenho um IPM igual esse daqui, tá? Eu vou dar um exemplo. Esse IPM, pessoal, é caríssimo. É um IPM muito caro, tá? Não é fácil de achar. Se eu não me engano, você consegue achar ele fácil na China, tá? Exportando, mas é um componente meio caro. E ele tem, dentro dessas portas lógicas, ele tem dentro dele um sensor de temperatura, de proteção, pessoal. Simplesmente é um sensor para quando a sua temperatura está elevada, ele desarmar, certo? Ele desarma. Então o que acontece? Esse IPM, ele está conversando aqui com o seu microprocessador. Ele tem uma ligação direta, se você medir as portas lógicas deles aqui. Essas pernas são as portas de potência, tá, pessoal? E essas pernas são as portas lógicas. Se você bater a continuidade da porta do sensor aqui com o microprocessador, esse carinha aqui, ele vai falar para você, ele vai acusar, certo? Se tiver perfeita trilha, ele vai acusar a condutividade, né? Ele vai acusar que está chegando lá. Então, o que acontece? Quando esse IPM esquenta, esse sensor, ele vai perceber essa leitura de carga térmica excessiva e o microprocessador, por segurança, vai desabilitar toda a placa, dando um erro, né, em cada marca, em cada tipo de equipamento, né, cada modelo é um erro, mas principalmente por marca, tá? Quando é a mesma marca, geralmente eles meio que padronizam, né, o erro, né? Mas se for marca diferente, é erro diferente que ele vai dar. Mas um erro clássico é erro de sobretemperatura, né, ou superaquecimento do dissipador de calor, tá bom? Tem um erro que às vezes acontece muito nesses IPM, que está relacionado à pasta térmica, é sobrecorrente no IPM também, tá? Sobrecorrente. Então tem alguns erros que pode ser eliminado simplesmente com a pasta térmica. E o que acontece, pessoal? Ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Só para exemplificar para vocês. Vocês conseguem perceber aqui, ó, a pasta térmica como ela tá seca, ó, extremamente seca. Ela vira, pessoal, ela faz até uma casquinha. Para quem já viu, para quem não viu, deixa eu, ó, tá vendo, pessoal? Ó. Então, quando ela seca assim, quando ela trabalha muito tempo e acaba secando, o que acontece? Ela perde a sua eficiência, né? De fazer essa troca térmica. E o que acontece? Quando o cara vai fazer a manutenção, porra, o equipamento deu erro de sobretemperatura ou alta temperatura no dissipador de calor, né? Alguns RFs acusam muito isso. E o cara chega na máquina e tira a placa, certo? Tira a placa velha. O técnico, outro técnico, ou o mesmo técnico foi lá e constatou que a placa estava ruim, né? Por ou uma falta de conhecimento, ou... Porque geralmente, assim, algumas pessoas mexem na tecnologia inverter, muitas vezes não sabem fazer os testes. O erro está acontecendo, acusado o erro é na placa da condensadora, né? E o cara acha que simplesmente pegar a placa, tirar a placa e colocar uma nova que vai funcionar. Muitas vezes sim, e em grande parte das vezes não. Então o cara pega, saca essa placa, tira a placa, por falta de conhecimentos, não percebe que aqui essa pasta aqui
está ressecada e nem sabe muitas vezes que tem a necessidade de se passar essa pasta, tira essa placa, coloca uma placa nova sem a pasta térmica, faz todas as ligações e quando ele vai colocar em operação o equipamento até entra, tá, pessoal? Muitas vezes o equipamento chega a entrar, começa a rampear e desarma. E aí é a questão, por quê, né? Por quê? Simplesmente por causa da pasta térmica. Simplesmente porque ele tirou uma placa que tá boa, pegou uma placa mais, né, nova, zero bala, colocou e ela acusou o mesmo erro. Porque ele não resolveu o problema, ele não corrigiu o problema, ele simplesmente tentou o mais fácil, que é tirar uma placa e colocar outra. Entendeu? Então assim, pessoal, quando você pegar um equipamento que ele está dando um erro de sobrecorrente, quando ele está dando erro de excesso de temperatura no dissipador, sobretemperatura no IPM e alguns outros erros voltados à linha de potência, faz esse teste principal, desliga o disjuntor do equipamento. Primeiro passo, desliga o disjuntor do equipamento, espere esse equipamento descarregar os capacitores, que esses capacitores eles guardam um período ainda essa carga, pelo menos, pessoal, no mínimo, espera por garantia, dependendo do banco de capacitores que ela tiver, espera no mínimo uns 10 a 20 minutinhos, certo? Tira lá, desconecta, bate o disjuntor, espera lá uns 20 minutinhos, vai tomar um cafezinho, vai conversar, né, com o seu cliente, espera ele descarregar bem, aí você tira, desconecta tudo que é necessário da placa, saca essa placa e faça o seguinte procedimento, pessoal. Eu gosto de fazer com acetona e um papel mesmo, tá, pessoal? É um papel, né? Papel higiênico que eu uso aqui, não tem problema nenhum. Tem gente que gosta de alguns paninhos e tudo mais, mas eu não vejo necessidade não, pessoal. Tem muita gente que compra álcool isopropílico, mas eu não vejo necessidade, sempre fiz assim, nunca deu nenhum problema. Tá vendo? Opa, tava fazendo fora da câmera. Eu pego um pano, pego um papelzinho, que é bom o papel, pessoal, que ele não solta fiapo, tá vendo? Passo bem aqui no IPM. É só na área de contato, tá bom, pessoal? Só onde que o componente vai ter contato. O dissipador e a pasta vai ter contato, tá vendo? Passo bem, certo? Tiro bem. Ó, até ficar bem limpinho, tá vendo? Aí o que eu faço? Espero um minutinho para a acetona se evaporar bem. E eu vou passar aqui para vocês verem a pasta térmica. Pessoal, é muito pouco, tá vendo? Ó, só para vocês visualizar aqui, ó. Tá vendo? Um dedinho, pessoal. Vou mostrar aqui no IPM, ó. Ó, pessoal. Não é quantidade, pessoal. É a uniformidade. Não é quantidade. É quanto mais uniforme essa película de pasta ficar, melhor é. Por quê? Porque os poros são microporos, né? Microespaçamentos. Então você não vai precisar de um volume grande. Até mesmo porque se você passar muito, na hora que você apertar os parafusos do dissipador, essa pasta térmica vai escorrer pelas laterais, entendeu? Então não adianta você apertar muito, né? Não adianta você passar muito pasta térmica. Então, pessoal, você passou a pasta térmica, muito importante também, você fez essa limpeza aqui no componente,
faça a mesma limpeza aqui no dissipador, pessoal, ó. Dissipador, ó. Você faz a limpeza, deixa ele zeradinho. Eu gosto, pessoal, eu até indico pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Tem essa lixinha aqui, ó. Essa lixinha já é guerreira já. Eu gosto de dar uma lixa d'água que eles falam, né? Uma lixinha bem fininha. E dar uma passadinha bem de levinho, pessoal. Bem, ó, tá vendo? Ó, uma passadinha bem, ó, ó. Pra tirar qualquer resto de verniz, que às vezes quando o fabricante tá fabricando, ele espirra verniz pra todo lado. E graxa, e óleo, e qualquer coisa que esteja aqui, ó. Ó, você deixa, ó, top. Aí você pega um papelzinho de novo, certo? Pega um papel. Uma gotinha de pouquinho de acetona. E olha quanto de impureza que você vai tirar. Lógico que é um pouco de alumínio, né? Lógico. Mas ó, quanto de impureza. Show de bola. Então, pessoal, aí você consegue ter esse resultado aqui, ó, tá vendo? Um alumínio extremamente limpo. E o detalhe é o seguinte, pessoal, você não precisa passar a pasta térmica no alumínio, no dissipador. É somente no componente. Essa quantidade de pasta térmica é o suficiente, tá bom, pessoal? Não precisa ser mais. Deixa eu trocar a iluminação aqui para ver se melhora. Show. Ó. Deixa eu trocar. Pera aí. Aí. Agora melhorou. Tá vendo, pessoal? É uma película bem uniforme, ó. Eu vou fazer um exemplo que eu não vou utilizar, porque esse dissipador não é o dela. Mas só para vocês poderem ter a visão de como funciona. Na hora que você fixar ó, o componente aqui, ó. Se você conseguir, deixa eu mexer aqui. Aqui, ó. Ó. Ele fica bem colocado, tá vendo? E na hora que você aperta, ele acaba de preencher. Ele acaba de se preencher. Aí quando você pega, pessoal, você tira, ó. Tá vendo? Toda a área foi encostada. Logicamente que faltou apertar, né, pessoal? Então ela terminaria de ficar uniforme. Mas a pasta, ela se espalhou por todo o dissipador. Então, muitas vezes, pessoal, não foi uma, não foi duas, foi várias vezes que eu fiz uma manutenção onde que eu tirei esse dissipador, eu limpei o componente, fiz a higienização e passei a pasta térmica nova, instalei e a placa está rodando até hoje, pessoal. A máquina, o equipamento está rodando até hoje. Então é uma dica para vocês, tá? É uma dica que eu acho que vai ajudar muita gente. Como eu mostrei aqui, é um procedimento que qualquer um pode fazer, é um procedimento que não exige um conhecimento aprofundado da eletrônica, mas é um procedimento que vai te garantir um resultado, a satisfação do seu cliente, certo? Você saber o que você está fazendo, então vai te deixar um pouco mais confiante. E assim, lembrando que respeitar os procedimentos, pessoal, que é desligar o disjuntor, esperar pelo menos de 10 a 20 minutos. Para quê? Para que seu banco de capacitores se descarregue. Aí você vai desmontar com toda a atenção, com todo o cuidado, tirar os plugs, certo? Tirar os conectores, tirar sensores e tudo mais. Isso vai te garantir que quando você monte tudo novamente no local, tudo certinho, bem apertadinho,
não tenha problema. E ela, né, se for o erro de pasta térmica, por falta de transferência de calor, você vai ter solucionado, você vai ter deixado o seu cliente satisfeito, vou dar um exemplo para vocês. Uma placa dessa daqui, faz algum tempinho que eu não olho o preço desse modelo, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Uma placa de VRF, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, só um minuto. Uma plaquinha de VRF igual essa daqui, pessoal, uma das placas, tá, pessoal? São mais placas conjugadas. Essa placa aqui, ela vem com uma resina muito forte aqui, ó. O seu IPM tá aqui embaixo. A saída dela aqui, ó, entrada RST, saída UVW, alimentação do compressor. E uma placa dessa daqui, pessoal, acredite se quiser, são R$2.500. Uma plaquinha dessa daqui. Então imagina a satisfação do seu cliente em saber que você conseguiu sanar um problema para ele, que ele teria um custo de R$2.500 caso ele tivesse que trocar, ou se a placa viesse a queimar pela insistência do funcionamento dela sem a pasta. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Essa dica, esse vídeo aqui para trazer para vocês um pouco mais de conhecimento dentro da área de climatização. Valeu!